Olá, sou Alex Ramos. Começa agora pelo YouTube o Jornal Outro Nível desta segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. Saiba quais são os 5 pré-candidatos a prefeito de Urbano Santos. Cespos de Urbano Santos vence Pindaré e avança às quartas de finais do Copão Maranhão de Veteranos. Cirurgião dentista Dr. Henrique Reis fala sobre os cuidados que os pais devem adotar sobre a chupeta e a dentição de bebês e crianças. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. Cespos vence Pindaré por 1-0 e avança às quartas de final do Copão Maranhão de Veteranos. Veja na reportagem. Após o desafio das oitavas de finais, em que a seleção de Urbano Santos, representada pelo Cespo, enfrentou o time de Pindaré aqui nesse estádio, e o placar final, sendo de 1-1, obrigou Cespos a vencer fora de casa. E foi exatamente isso o que aconteceu, vitória pelo placar mínimo de 1-0. Porém, o suficiente que garantiu a vaga do time aqui de Urbano Santos à próxima fase, ou seja, quartas de finais. Agora estão apenas esperando o adversário que vai sair no sorteio. Aqui do meu lado, o técnico do Cespos. Muitos torcedores não acreditavam na classificação, mas vocês foram guerreiros e venceram fora de casa. Verdade, Alex. Um jogo bem acirrado, um jogo duro lá na cidade de Pindaré, né? Aonde o fator viagem, certo? Sempre é um fator que o time que joga fora de casa sempre vem com esse ponto meio que negativo, né? Porém, a gente não absorveu isso, certo? O grupo acreditou, foi lá e fizemos o dever fora de casa, na verdade, né? Que o dever de casa a gente levou o empate para lá e conseguiu lá uma vitória fora de casa, que é muito importante nessa competição, que dá muito moral nessa competição pra gente. Você falou da dificuldade, da distância, mais aí de 300 quilômetros entre Urbano Santos e Pindaré. Outro fator que jogou contra também é a qualidade do gramado. Sim, o gramado também não ajudou muito, né? Porque a gente sabe que a gente é acostumado a jogar nesses campos, vamos dizer, campo bom, e pega um gramado meio que ruim, né? Mas que isso não foi desculpa lá para a turma, tá? O time se comportou bem sobre absorver isso lá e não foi ponto negativo. Agora são 3 adversários possíveis. Quais são eles? E tem preferência por algum? Na verdade, a gente não tem preferência, né? Eles que estão querendo escolher, eles que não querem enfrentar a gente, né? Mas a gente também, o que vier, a gente vai jogar. É Piritoró, São Vicente de Ferre e Coelho Neto. Dessas cidades, a mais longe é São Vicente de Ferre, que eles querem botar. Porém, a gente não está escolhendo adversário, né? O que vier, a gente vai enfrentar. A seleção local vai treinar qual dia, já avisando o próximo jogo, que já será no próximo sábado? Temos todas as semanas nossos treinos aqui no estádio, quinta-feira, certo? Às 4h30 da tarde. E quem quiser vir olhar um pouco do treinamento, né? De como é que estamos se comportando para essa competição, todo mundo é convidado, tá bom? Agora eu converso com o goleiro do Cespos, o Birita. Birita, e a dificuldade que vocês enfrentaram lá, como você descreve? Pela distância, todo mundo ali se comportou muito bem, mas também travado. É tão tal que o nosso treinador chegou, quando nós chegamos lá cedo, nós vamos dar uma volta no estádio, ver como é que é o sistema. Vamos esticar as pernas. É tão tal que a gente desceu para lá 3 horas da tarde. Aí fizemos reconhecimento do estádio, fizemos um aquecimento ali, graças a Deus. Todo mundo não teve nenhuma lesão, todo mundo se comportou bem. Mas graças a Deus, fizemos 1-0. No último minuto os caras tiveram a oportunidade de empatar, mas com a fé em Deus, Nossa Senhora, eu fui buscar, defendi e pronto. Aí, graças a Deus, comemoramos, porque é muito distante, é cansativo a viagem. Agora, no primeiro jogo das oitavas de finais, aqui no estádio Rei de Araújo, a torcida ficou um pouco paciente, cobrando. Em alguns momentos, a seleção parece que se sentiu um pouco. É necessário que a torcida local, de fato, seja local, incentivando e reconhecimento do trabalho da equipe aqui de Urbano Santos? Cobrar é uma coisa, de respeitar é outra. Meu treinador jamais vai mexer para errar no time, ele quer ajudar para a gente chegar mais na frente muito. Então, ele botou o Neto, deu certo, pronto, saímos com empate, beleza. Fomos na casa dos caras,
joguemos super bem, todo mundo está de parabéns. E trouxemos a vitória para casa. Então é isso. O treinador jamais quer o time para errar na frente. Ele quer sempre ajustar para dar tudo certo. Entendeu? O time tem potencial para avançar ainda mais na competição. Muito bem. E jamais nós vamos desistir, porque nós somos uma das primeiras seleções, de 51 seleções classificadas em primeiro lugar no geral. Então, nós estamos nas quartas, nós vamos buscar semi e a final, e o objetivo é ser campeão. Então, para finalizarmos, convoque aí a torcida para se fazer presente no próximo sábado para acompanhar o jogo de vocês. Eu quero parabenizar todo o grupo e convidar a torcida em geral, quinta-feira no treino, para ver como é o treinamento, tudo, e no sábado, todos presentes aqui no estádio municipal. Como você acabou de acompanhar na reportagem, a seleção de Urbano Santos, representada pelos Cespos, avançou para a próxima fase da competição e enfrentará agora a seleção de Coelho Neto. Cirurgião dentista Dr. Henrique Reis fala sobre os cuidados que os pais devem adotar sobre a chupeta e a dentição de bebês e crianças. É a seguir. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Cirurgião dentista Dr. Henrique Reis fala sobre os cuidados que os pais devem adotar sobre a chupeta e a dentição de bebês e crianças. Acompanhe. Não há dúvidas de que a chupeta é um santo remédio para acalmar os pequeninos. Além de satisfazer a necessidade natural de sucção dos recém-nascidos, ajuda nos desconfortos com as cólicas e até a dormirem melhor. Porém, em longo prazo, ela pode interferir na dentição de bebês. Em função disso, a TV Outro Nível foi conversar com o cirurgião dentista Dr. Henrique Reis. A chupeta, como você falou, ela traz vários benefícios, né? A criança tem uma fase oral, né, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, até uma questão de desenvolvimento psicológico também, porque a criança se sente muito confortável, porque ela explora o mundo através da boca, né? Mas a longo prazo o uso da chupeta pode causar problemas no desenvolvimento dental, no desenvolvimento esquelético da face e causar alterações que podem se prolongar pelo resto da vida, né? Causando alterações na respiração, causando alterações na deglutição e também na fonação da criança. Então, o uso da chupeta, apesar de ser benéfico, ele tem que ser limitado até cerca de uns 2 anos de idade. Doutor, e tem alguma chupeta apropriada que é indicada para o bebê? E existem vários tipos de chupeta no mercado, né? O ideal seriam as chupetas anatômicas. São umas chupetas que se adaptam melhor à língua e ao palato, porque como elas são feitas de um material sintético, elas são feitas de borracha, elas acabam causando essas alterações na arcada da criança. As chupetas anatômicas, que tem o número 1, o número 2, dependendo da idade da criança, então elas têm tamanhos diferentes, elas são mais adequadas para o uso da criança que faz o uso de chupeta. Quando o bebê ele pode começar a usar chupeta
e também quando é indicado que seja retirada a chupeta? O uso da chupeta ela é indicado para a criança a partir do momento em que nasce, né? Se a criança tem necessidade de uma sucção maior do que ela faz durante a amamentação, então às vezes é necessário fazer o uso da chupeta, como você falou no início da entrevista, para acalmar, para suprir a necessidade de sucção. Às vezes a criança se acalma durante a amamentação, ela enche a barriguinha de leite, mas ela continua insatisfeita na questão da sucção. Ela tem que sugar alguma coisa ainda, ela está com a barriga cheia. Aí a mãe dá o peito novamente para a criança e a criança não aceita mais. Por quê? Porque ela já está saciada em relação ao leite, ela já está de estômago cheio, mas ela precisa continuar sugando. Então, aquela insatisfação dela naquele momento é de sugar. Aí a criança, então, vai para a chupeta e ela se sente mais confortável, ela se acalma, fica tranquilinha, porque ela não está ingerindo mais nada, né? O estômago dela não aguentaria mais leite, né? Então, é importante que a criança que tenha essa necessidade de sucção, que não esteja dormindo bem, às vezes uma criança que precisa ficar mais calma, mais tranquila no berço, ela pode fazer uso da chupeta, porque aquilo ali vai acalmar a criança. E ela deve ser utilizada somente até os 2 anos de idade, porque a partir desse momento, essas alterações elas podem ficar definitivas. Essas alterações esqueléticas, essas alterações dentárias podem se tornar esqueléticas. Então, limitar o uso da chupeta até os 2 anos e ir tirando gradativamente. A chupeta não pode ser interrompida de uma maneira brusca, porque a criança precisa passar por um momento de adaptação. Vamos a um breve intervalo comercial e na volta você acompanha a segunda parte da entrevista com o Dr. Henrique Reis. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista com o cirurgião dentista Dr. Henrique Reis, que está falando sobre os cuidados com a chupeta e a dentição de crianças e bebês. Dito tudo isso que já foi exposto, quais são os cuidados necessários para que os dentinhos do bebê não sejam prejudicados? Bem, uma das coisas muito importantes em relação a não prejudicar os dentes da criança é não passar açúcar, não passar mel na chupeta da criança, porque às vezes tem criança que a mãe, né, passa mel, chupeta na chupeta ou açúcar para que a criança fique mais satisfeita, né? E isso pode causar cárie nos dentes das crianças. Outra coisa que também que deve ser feita é sempre higienizar muito bem a chupeta. A chupeta tem que ser fervida, ela tem que ser guardada em um ambiente limpo, em um localzinho limpo. Se caiu no chão, nada de passar só na roupa e dar de novo para a criança, porque pode contrair verminoses, né, causar alterações além de problema nos dentes, né? E como você falou, a gente precisa manter essa chupeta somente até os 2 anos de idade, porque ela vai causar essas alterações ósseas. E essas alterações ósseas, elas podem ser resolvidas espontaneamente até os 6, 7 anos de idade, se a criança não tem o hábito de fazer o uso da chupeta. Mas se esse uso da chupeta ficar por muito tempo, além dos 7, 8 anos, isso às vezes vai acarretar um problema permanente e que só vai poder ser resolvido ou cirurgicamente ou com o aparelho ortodôntico. Doutor, uma outra dúvida
que permeiam a mente dos pais, principalmente da mãe, quando é que é preciso levar a criança que usa chupeta ao dentista? Bem, não só a criança que usa a chupeta, mas toda criança tem que ir ao dentista o mais precocemente possível. Não existe um momento adequado para a criança ir ao dentista. A gente não precisa esperar que a criança desenvolva um problema dentoesquelético por causa do uso da chupeta. Não precisa que a criança tenha cárie ou sinta dor de dente para ir ao dentista. Ela precisa ir ao dentista no melhor momento, sem dor de dente, sem cáries, para que os pais e a criança recebam orientações dos cuidados que devem ser feitos em relação à saúde bucal, né? Então, essas coisas são muito importantes. Essas orientações dadas pelo profissional, geralmente um odontopediatra ou mesmo um dentista clínico, pode orientar os pais em relação a isso, ao uso da chupeta de maneira correta, como vai ser utilizada a chupeta, o tempo que a criança precisa utilizar, para que ela não desenvolva problemas na sua arcada dental. Doutor, alguns bebês, eles têm o hábito de levar o dedo à boca. Isso também é prejudicial? Bem, entre o dedo e a chupeta, o dedo é mais prejudicial do que a chupeta. A chupeta, por não fazer parte integrante do físico da criança, pode ser oferecido para a criança em determinados momentos. E o dedo não, o dedo está sempre ali, né? E o dedo, por ser algo mais rígido, pode causar alterações mais complexas. E uma das alterações mais complexas que tanto o uso da chupeta por tempo prolongado e o uso do hábito de chupar o dedo, né, o hábito de sucção digital, causam um problema chamado mordida aberta, né? Então a criança fecha os dentes e não consegue unir os dentes todos, né? Não consegue ficar assim, ó, tá? Fica um espaço aqui na frente quando a criança usa a chupeta por muito tempo e o dedo. A chupeta, geralmente, a gente consegue fazer com que a criança se desprenda do uso até os 2 anos, devagarinho, sem pressa, tirando lentamente, até que se conclua a remoção completa aos 3 anos de idade, que é quando se completa a dentição de leite. Já o hábito do dedo, de chupar o dedo, tem que ser removido muito lentamente. Se a criança cresce com 7, 8 anos usando o hábito de sucção do dedo, ela às vezes precisa de um acompanhamento psicológico para remover esse hábito, porque é um hábito que é muito grave na questão emocional da criança. Você tem que remover esse hábito de uma maneira saudável, sem prejudicar a questão psicológica da criança, porque sempre tem um fundo emocional. Então, isso tem que ser feito gradativamente, com muita calma, para que a criança possa perder esse hábito e sem ter traumas. Doutor, e o que os pais podem fazer para que as crianças, os bebês, possam evitar de estar fazendo a sucção no dedo? Bem, impedir a sucção digital, como a gente acabou de falar, é muito mais difícil do que impedir o uso da chupeta. Existem algumas barreiras físicas que a gente utiliza para que a criança pare de fazer o hábito de sucção digital, que é o chupar o dedo. Geralmente, algumas pessoas, né, acabam colocando pimenta ou amarram um paninho no dedo do bebê, da criança, né? Geralmente a criança, quando ela é maior, amarra um paninho quando ela vai dormir, para ela não ter o hábito de colocar o dedo na boca. Mas a gente pode utilizar uma barreira lingual, a gente coloca um aparelhinho no céu da boca, que quando a criança for colocar o dedo na boca, não tem espaço para ela colocar o dedo, ela fica desconfortável. É como se fosse uma barreira palatina, se fosse um esporão lingual. A gente coloca na boca da criança e aquilo ali é um aparelho fixo, fica até a criança perder o hábito de levar o dedo à boca. Doutor, para finalizarmos, gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Bem, gostaria de agradecer novamente essa parceria da TV Outro Nível conosco, que está sempre disponível, disposta a vir aqui conversar com a gente. Agradecer a todos a audiência
e dizer que nós estamos aqui prontos para sempre estar informando a comunidade e quem quiser pode nos visitar para que a gente possa prestar mais esclarecimentos sobre determinados assuntos. No próximo bloco você vai saber quem são os 5 pré-candidatos a prefeito de Urbano Santos. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Saiba agora quais são os 5 pré-candidatos a prefeito de Urbano Santos. O calendário corre rápido e daqui a pouco já é hora de ir novamente às urnas, escolher vereadoras e vereadores, prefeitas e prefeitos de 5.569 municípios brasileiros. Agora faltam menos de 80 dias para o primeiro turno das eleições 2024, que acontece justamente no primeiro domingo de outubro, ou seja, dia 6. Na cidade de Urbano Santos, interior do Maranhão, que fica a cerca de 262 quilômetros da capital maranhense São Luís, e tem uma população estimada em quase 33 mil habitantes, segundo dados do IBGE, conta atualmente com um eleitorado de mais de 25 mil. A priori disputam a chefia do Executivo Municipal o atual prefeito Clemilton Barros, Aglivan Farias, Léa Cristina, Romiro Marques e Rubem Dacemar. Vale destacar que dos 5 pré-candidatos que pretendem disputar o pleito deste ano de 2024, apenas 4 irão homologar de forma oficial as suas candidaturas. Isso porque os candidatos Aglivan Farias e Romiro Marques pertencem ao mesmo partido. Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite abençoada por Deus e até o próximo encontro, quando estaremos de volta. Grande abraço.